capítulo 4, verso 12. Eu gostaria que vocês me ajudassem hoje lendo a Bíblia comigo, abrindo a palavra de Deus, estudando a palavra comigo, porque eu sei que Deus vai nos abençoar nessa noite. Você que está nos assistindo, não sei, está transmitindo, eu acho que por Instagram, por Facebook e TikTok também, né? Deus nos abençoe nessa noite. Ruth, capítulo 4, verso 12, diz assim: que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver lá o nome de Judá e Tamar, o filho deles, que eles tiveram um casal de gêmeos, são dois homens, e o primogênito foi Pérez. E quando vão abençoar o casamento de Boaz e Ruth, eles falam uma bênção assim: que a sua família seja próspera, como foi Pérez, que a sua casa seja como foi a casa de Pérez. E estudando a Bíblia nesses dias, eu fiquei pensando, né? Quem é que foi Pérez? O que aconteceu com esse Pérez? Você já ouviu falar de Pérez? Quem é esse moço? O que ele fez? O que foi a bênção da vida dele? Que todos nós queremos, ou que eles queriam que fosse assim. Mas antes de chegar até lá, deixa eu andar na Bíblia um pouquinho com você, posso? Hoje pela manhã eu comecei a ministrar essa mensagem lá no hotel. E falando aos irmãos sobre uma coisa que para mim é muito importante. Então lá no livro de Gênesis, no capítulo 36, 37, 36, né? 37 em diante, nós vamos ter a história de um dos maiores nomes da Bíblia. Nós vamos ver a história de José. José, a história dele começa no capítulo 37, eu não sei se você puder abrir para mim, Gênesis 37, como é que começa aí o primeiro versículo? Na terra de Canaã. E o 37? Esse é o 36 ou o 37? Quando diz assim, essa é a história de Jacó. É o verso 2 ou... É o 2, né? Como é que diz aí? Estas são as gerações, ou esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, então a história de Jacó, ela é contada pelos sonhos que teve seu filho José. E é interessante que no capítulo 37, daí para frente, até o capítulo 50 do livro de Gênesis, nós vamos ver a história desse moço chamado José. E a história de José é linda, maravilhosa, mas no capítulo 38, para falar a verdade, de Gênesis, nós vamos ver parar um pouquinho a história de José. Vai parar um tempo e vai contar a genealogia, vai contar a história de uma outra pessoa. Dá uma quebrada na Bíblia ali, parece que para e começa a contar a história de um outro personagem, que também é muito importante. A história de Judá. Nós falamos assim, o leão da tribo de Judá. Quem é? Jesus. O escudo da tribo de Judá é um leão. Então nós falamos, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. E aqui vai contar então o começo da genealogia de Judá. E depois a gente fica sabendo disso lá na frente, em Mateus, como é que correu essa genealogia de Judá em diante. Amém? Deixa eu conversar com vocês um pouquinho, deixa eu contar um pouquinho de história. A primeira coisa que a gente vê no capítulo 37 é Judá, lá no verso 26, se eu não estou enganado, a gente dá uma olhadinha aí para mim, quem tiver com a Bíblia aberta.
Gênesis 37, 26, vocês vão ver Judá maquinando contra o seu irmão José. Todo mundo disse assim, olha, vamos fazer com José alguma coisa, vamos matar, vamos. E eles resolveram matar José, e aí Rubem entra na história e diz, não faça isso, vamos jogar ele aqui. Jogaram ele no fundo do poço de uma cisterna, né? E lá no fundo do poço, Judá teve uma ideia excelente. Para que nós vamos matar nosso irmão? Vamos vendê-lo, é muito melhor, vamos ter lucro com ele. Então começa a contar a história de Judá, falando que ele gosta de lucro, de lucrar em cima dos irmãos. Ele maquinando contra o seu irmão José. Depois a gente vai ver Judá quebrando a tradição que havia na sua família de se casar com mulheres judias. E ele vai casar com uma moça chamada Suá, né? E ela era uma cananita. Ele primeiro vende o irmão como escravo para o Egito, agora ele quebra a tradição da sua família, que era quase uma ordem de Deus, um mandamento de Deus, dizendo para eles se casarem com gente do seu povo, e ele vai se casar com uma cananita. E em seguida ele vai ter 3 filhos com essa mulher. Os filhos de Judá são maus aos olhos do Senhor. Eles fazem coisas que desagradam a Deus. Eu não sei o que aconteceu com a índole de Judá, com o coração daquele homem. Mas o que ele passou para os seus filhos foi uma coisa ruim. O primeiro filho se casa então com Tamar. E Tamar não tem filhos desse homem. E fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, aquele homem morre, sem deixar filhos. E Judá então faz como diz a tradição e a lei, e dá o segundo filho, porque a lei era que se o irmão mais velho morresse, para que permanecesse a família, a herança e o nome, o mais novo deveria fazer filho na esposa do irmão, né, casar com ela, ter filho, e o filho seria como se fosse o filho do seu irmão. O segundo filho de Judá não quis fazer isso, casou com a mulher, mas não fez filho, e por isso morreu também. E sobrou o filho mais novo de Judá. E Judá então agora tem uma falha, mais uma falha. Ele deveria dar o filho mais novo para sua nora, e ele não faz isso, dizendo assim, se eu der meu filho, 2 já morreram, vai morrer mais um, e eu não vou ter herança alguma nessa terra. A minha tribo, a minha família vai acabar. E ele então arquiteta um plano, ele diz assim, vou fazer o seguinte, não vou dar meu filho, vou dizer que ele é muito novo, e vou deixar essa mulher lá. Uma hora ela vai errar, e quando ela errar, eu vou livrar meu filho disso. E vou ter uma outra nora, e vou ter descendente. Então Judá maquina mais uma vez a maldade. E pior, parece que ele gostava de coisa errada. Porque a nora, hoje pela manhã, eu disse lá no hotel, olha, as mulheres, quando elas vão maquinar o mal, elas fazem muito melhor do que os homens, né? E os homens tomem cuidado, né? Judá teve uma nora que ele tentou deixá-la de lado, mas ela maquinou um plano mais maquiavélico do que o dele. Ela se disfarçou de prostituta, deveria saber que o sogro gostava disso, e como prostituta se assentou à beira da estrada, esperou o sogro passar. Quando o sogro passou, olhou para ela, não a reconheceu e falou, vem se deitar comigo. E ela disse, o que é que você vai me pagar? Ele disse, um carneiro, ou uma cabretinha, uma cabra. Só que ele não tinha ali na hora, mesmo assim ela foi. E deitando-se com o seu sogro, se engravidou. Só que na hora não sabia. E aí ela perguntou, cadê o meu carneiro? Quando terminou tudo, ele disse, olha, não tem, eu vou mandar trazer. Falou, quem vai me garantir que você vai trazer? Então ela pediu de Judá um penhor. Deixa aqui algum penhor. E Judá deixou
o seu cajado, o seu bordão, deixou ali alguns pertences como penhor daquele, por pagamento daquele sexo, daquela prostituição. E aí então ela foi embora e o homem também foi embora. E Judá mandou o seu amigo vir pagar aquilo ali. E não encontra a prostituta, porque ela tinha ido embora. Mas daqui a pouco ele fica sabendo que a sua nora está grávida. Contam para ele, olha, sua nora Judá engravidou. E ele agora, satisfeito, alegre, feliz, diz, pronto, meu plano deu certo. Vou matar minha nora. E vai dar tudo certo. Mas o problema é que ele, quando chega lá, encontra a sua nora grávida e diz para ela, quem foi que te engravidou? Porque eu vou matar você e ele também. E ela apresenta os pertences do homem que a tinha engravidado, que eram deles. E ele diz, muito mais justo é você do que eu. E ele não pode fazer nada. E de uma relação incestuosa, nasce então a descendência de Judá. Nascem 2 filhos. E o primogênito dessa coisa toda foi Pérez. Então, tem algumas leis na Bíblia. Vamos andar comigo na Bíblia? Pega aí, abre a sua Bíblia. Levítico, capítulo 23, Levítico capítulo 18, verso 15. Como é que diz aí na sua Bíblia? Levítico, capítulo 18, no verso 15. Não se envolva sexualmente com a sua nora. O que mais? Ela é a mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Uma lei seguinte sobre as relações sexuais ilícitas. E uma dessas relações sexuais era sexo do sogro com a nora. O fruto desse relacionamento, como outras relações que eram condenadas na Bíblia, o fruto, o filho que nascia era chamado de filho bastardo. Vocês já ouviram essa palavra, filho bastardo? Né? Hoje é alguém que nasce sem o pai, sem a mãe, ou não, sem o pai, né? Mas nessa época era quem era fruto de uma relação sexual ilícita. Algumas pessoas estão pedindo oração aqui, estão nos assistindo pelo TikTok, pelo Facebook, pelo Instagram, pedindo oração. No final nós vamos orar por todo mundo. O que eu estava falando mesmo? Filho bastardo. Filho bastardo. Tem essa lei na Bíblia? Tem, abre comigo. Deuteronômio capítulo 23, versos 2 e 3. E diz assim. Como é que está aí na sua Bíblia? Nem um filho ilegítimo. Em outra tradução diz nenhum bastardo. Quem tem uma tradução assim? Nenhum bastardo, nenhum filho ilegítimo. Vai fazer o quê? Entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua, diga comigo, 10ª geração. Deixa eu dizer um negócio para vocês. As pessoas não entendem muito e às vezes falam coisas que não estão muito certas. A Bíblia diz lá, eu sou Deus zeloso que visito a maldição até a 3ª e 4ª geração. Mas a maldição do filho bastardo era até que geração? Até a 10ª geração. Era o único caso diferente na Bíblia. Então, a maldição do filho bastardo visita até a 10ª geração e nenhum deles poderia entrar ou se sentar na congregação do Senhor. O verso seguinte diz o quê? Nenhum amonita ou nem moabita, nenhum amonita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor,
eternamente. Então haviam aqui duas proibições. Quais eram essas proibições? Até a 10ª geração, o filho bastardo não poderia entrar na congregação de Deus, sequer sentar como vocês estão sentados aqui hoje. E nem um moabita e um amonita. Isso tem razões quando um dia eu explico sobre isso. Mas havia uma lei sobre isso. Agora, vamos estudar um pouquinho, depois que vocês conheceram tudo isso, quem foi Pérez, pode ser? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 1, no verso 1. Vocês encontraram? Como é que diz aí? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Em outra tradução diz assim: livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. E aí começa a história. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. Então, na genealogia de José não entram os outros irmãos de Judá, porque é na linhagem de Judá que as coisas vão acontecer. E aí começa a história de Judá, que eu vou contar a vocês hoje. Começa dizendo assim no verso 3. Judá gerou quem? Não, gerou de Tamar, a Pérez e Zerá, eram os dois gêmeos. Então, qual foi, vamos dizer assim, o número 1 aí foi quem? Pérez. Pérez gerou a quem? Esrom. Esrom gerou a quem? Arão. Arão gerou a quem? Aminadab. Aminadab gerou quem? Naasson. Naasson gerou a Salmão. E aqui fala de novo outra coisa, né? Salmão gerou de Raabe a quem? Boaz. Boaz casou com Rute. E de Rute gerou quem? Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou quem? Davi. Quem era a 10ª geração de um filho bastardo? Vocês não contaram aí? Conta aí. Davi. Diga para o irmão que está do lado. Davi foi o 10º de uma geração de 10 de um filho bastardo, que foi Pérez. O nome Pérez significa rompedor, alguém que rompeu, alguém que rompe dores. Diga para o irmão do lado aí, eu não gosto disso não, viu, irmãos? Mas, e olha, romper com as dores. Pérez não tinha culpa alguma. Ele nasceu, ele não escolheu para nascer, como você não escolheu. Mas Pérez nasceu debaixo de uma maldição. E toda a sua geração, até Davi, estavam debaixo da mesma geração do filho bastardo. E não bastasse isso, né? Ele foi gerado de uma relação sexual do seu, eu não sei mais agora, pai, avô, do sogro com a nora, que gerou um neto filho. E daí a pouco tem mais duas relações estranhas nessa genealogia. Quais são elas? No verso 5 diz que Salmão gerou a Boaz. Quem que era Boaz? O homem que ia casar com Rute. De Rute nascia Obed, Obed Jessé e Jessé Davi. Quem foi Raabe? Uma prostituta que teve a sua vida transformada quando encontrou os espias. Então, não era só uma maldição, tinha ali outra coisa que não estava certa aqui. Mais um que casou de forma errada, parece. E o seguinte, o filho dessa
desse casamento de Salmão com Raabe foi Boaz, um homem solteirão que estava lá, e ele vai casar com Ruth. Vocês se lembram de Ruth? Ruth fez a declaração mais linda da Bíblia, que até hoje os casais dizem um para o outro, e ninguém sabe que foi uma nora falando para a sogra. Ela diz: onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, ali eu pousarei. O teu Deus, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então muita gente coloca isso no convite de casamento, e eu fico dizendo, que já está falando para a sogra também, vai ser uma bênção o casamento, não vai ter problema, vai ser legal. Porque sogra nunca dá problema, graças a Deus. Mas Ruth era o quê? Moabita. Vocês se lembram lá de Deuteronômio, que diz que não podia a 10ª geração e nem mesmo a moabita entrar na congregação do Senhor. Agora não entrou na congregação, entrou na genealogia de Jesus. E aí depois disso vem uma coisa normal. Obed gera Jessé, filho de Boaz e Ruth, geraram Jessé. Obed, aliás, Jessé gerou a Davi, e a história continua. Eu quero parar por aqui. No dia que Boaz e Ruth foram se casar, é onde começou a minha ministração nessa noite. Os homens da cidade chegaram e disseram para Ruth e Boaz, especialmente a Boaz, que os filhos que o Senhor lhe der nesse casamento, ou a sua família que Deus vai te dar, que seja como a família de Pérez, como os filhos de Pérez. Os filhos de Pérez eram o quê? Amaldiçoado. Coisa estranha. Quem quer uma bênção dessa? Mas na verdade, Deus mudou tudo isso. Eu não sei explicar para você como e por quê. Mas eu acho que é importante você entender algumas coisas que eu vou te dizer. Quando você lê a história de Pérez e dos seus descendentes na Bíblia, você vai ver um monte de coisas. Em todos os negócios importantes da nação de Israel, em todos os momentos de ocasiões de crise nacional, Israel passou, aqueles que se sobressaíram são os descendentes de Pérez. Em todos os momentos importantes. A família de Pérez foi uma das mais prósperas da sua geração e do seu tempo. Os seus filhos foram capitães do exército de Israel. Vocês se lembram dos valentes de Davi? O principal dos 30, depois dos 30 tinham 3, mas ele tinha 30 valentes. O principal dos valentes do Davi, que com uma lança matou 300 soldados, era descendente de Pérez. Quando eles voltaram do exílio, eles voltaram com um exército de homens treinados para a batalha. Estavam escravizados lá na Babilônia por 70 anos, e quando eles voltam, eles não têm gente que lute. Mas tinha um exército pequeno, todos eles descendentes de Pérez, de 468 homens treinados para a batalha. O primeiro governador de Israel, depois do exílio, que todo mundo algum dia já ouviu falar do nome Zorobabel. Ele foi o governador depois do exílio, descendente de Pérez. Mas talvez a maior de todas as participações dos descendentes de Pérez em alguma coisa na Bíblia foi a sua salvação. Porque da descendência de Pérez nasceu Davi, e em linha reta nasceu Jesus. Um dia, alguém errado venceu e rompeu com todas as dores e mudou a história sua, de toda a sua descendência e de toda a sua família. O que eu quero falar com vocês nessa noite é uma coisa que acontece ainda hoje. As pessoas vivem uma vida louca. Hoje, nós estamos lendo a Bíblia
E você vai ver lá no livro de Juízes, você vai ver em Ruth, você vai ver em todos os livros que nós estamos lendo nesses dias, que a nação de Israel se desgovernava, ia atrás de outros deuses, e daí a pouco Deus levantava alguém. Agora nós estamos lendo Samuel, levantou Samuel para cuidar da nação. Levantava um homem, através desse homem as coisas eram mudadas e transformadas. Hoje as coisas continuam do mesmo jeito. Alguém me disse assim: pastor, eu tenho alguns vídeos aí no TikTok, no Instagram. Pastor, sempre aconteceram guerras. Por que tem guerra? Por que Deus deixa, né? Eu respondi para o outro lá assim outro dia: por que tem barbudo no mundo? Vocês sabem? Porque barbeiro tem de sobra. Não falta barbeiro para fazer as barbas. Por que tem barbudo como eu no mundo? Porque eu quero ser barbudo. Por que tem guerra? Porque as pessoas querem. Não porque Deus queira. Por que tem tanta violência no mundo? Porque os homens querem ser violentos, querem morrer na violência, querem ser bravos, querem ser... Por isso tem violência. Por que tem tanto pecado no mundo? Porque as pessoas querem. Você pode escutar, decidir quem você quer escutar. Você decide em quem você acredita. Aqui eu sei que tem muitos pais, e todos nós um dia fomos filhos. O seu pai diz assim: não faça isso. Por que um pai diz para o filho não fazer isso? Porque sabe que vai dar errado. É assim ou não é? Qual pai quer o mal do seu filho? Mas o filho prefere escutar o traficante, prefere escutar a Anitta, prefere escutar lá o MC não sei das quantas, prefere escutar não sei quem, que ele nunca viu na vida, não ser no celular, nos videozinhos, do que obedecer a Deus ou obedecer aos seus pais. As pessoas hoje escolheram escutar alguns dos seus ídolos. Qual a diferença disso para a Bíblia? Nenhuma. As pessoas continuam escutando e dando ouvidos às loucuras dos seus ídolos. E vão morrendo nas suas loucuras. Vão desfazendo a sua vida e a vida da sua casa e a sua descendência. No meio da loucura estão vivendo. Eu estava vindo outro dia, acho que hoje pela manhã, com a minha mãe, e nós conversávamos sobre isso quando estava vindo para a igreja, e minha mãe disse assim: Deus tem que ter misericórdia, Flávio. Foi assim que a senhora disse? Deus tem que ter misericórdia. Eu disse: mãe, nós fazemos tudo errado e Deus ainda tem que ter misericórdia. Nós ainda queremos que Deus tenha misericórdia, como se Ele fosse obrigado a fazer isso. Porque quando a coisa está ruim, a pessoa busca Deus. Lá na cama do hospital, lá no último momento, ele diz, fala a respeito. Poucos dias atrás, longe de falar de política ou de qualquer coisa, vocês viram aquela moça que foi pega traficando lá no não sei aonde. Aqui ela falando mal do presidente, que tem que matar, tem que dar facada mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, que esse é um genocida, não sei o que lá mais. Mas presa, pediu misericórdia, pelo amor de Deus, me ajuda, me tira daqui, deixa eu cumprir pena no Brasil. Mas jeito, não tem mais como, passou da época. As pessoas estão ouvindo e dando ouvidos às loucuras desse mundo. Você que está me vendo aqui hoje, você que está me assistindo, você tem hoje a oportunidade de romper com as dores desse mundo, com as loucuras desse mundo, e mudar o destino da sua vida, dos seus filhos e dos seus netos e da geração que vai vir até a 10ª geração. O que estava determinado a Pérez e até a 10ª geração da sua família era ser excluído de tudo, era viver na dor e na maldição, sofrendo as dores da maldição de uma escolha errada do seu pai, avô e da sua mãe. Como muitos de nós aqui não escolhemos, e
e viemos filhos de decisões erradas, de momentos ruins, passamos por coisas que nos deixam com marcas, e as pessoas hoje, olha, eu estou deprimida, eu estou amassada por isso, eu estou sofrendo as consequências de... Olha, Pérez foi assim também, só que ele resolveu romper com essas dores, ele resolveu ser abençoado. Eu não sei explicar para você como ele fez isso. Não tem aqui na Bíblia uma explicação lógica. Eu estou perguntando aos meus amigos estudiosos de hebraico, vou mandar para o meu professor lá nos Estados Unidos, para ver se ele me responde. Eu não sei. Não sei te explicar como que foi isso, mas eu sei te dizer uma coisa. Foi. A 10ª geração amaldiçoada era Davi. Foi rei de Israel. Até hoje todo mundo canta músicas e salmos aqui na igreja que Davi fez. Até hoje o escudo de Davi é a bandeira, é o símbolo da bandeira de Israel. Até hoje estou eu aqui pregando sobre Davi. Estou aqui falando sobre Pérez, que talvez vocês nunca escutaram na vida sobre ele. Por que que eles queriam que a bênção de Pérez estivesse sobre a família de Boaz e Ruth? Porque ele foi alguém que soube vencer as dores, que soube vencer as lutas da vida, que soube vencer as maldições, quebrou isso e mudou a história da sua vida. Eu queria orar por isso hoje na sua vida. Quero orar pela sua vida, por você que nos assiste hoje. Deus está te dando hoje a oportunidade de romper com as dores, romper com as maldições, com as pragas, com toda a palavra ruim que veio sobre a sua vida, porque Deus tem um plano maravilhoso para você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Aonde você está aí? Abra sua Bíblia comigo de pé. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, corre lá. Está dentro de casa, pega a sua Bíblia, marca essa passagem que eu vou ler com você aqui agora, porque para mim é muito importante isso. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 1, no verso 5, que diz assim: antes, todo mundo encontrou aí? Jeremias, capítulo 1, no verso 5, que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Sublinhe isso aí na sua Bíblia. É assim que está escrito? Antes de formá-lo no ventre, eu te conheci. Quando você estava aqui na barriga da sua mãe, antes de ter sido formado por completo, Deus te viu e conheceu. Está lá no Salmo 139 também. E antes que você nascesse, Deus te separou, Deus te escolheu, Deus te santificou. Tem uma tradução aí que diz isso, né? Eu te santifiquei. Santificar é separar. Você é um escolhido de Deus. Presta atenção. Lá no livro de João, Jesus falando aos seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 15, ele disse assim: vocês não pertencem ao mundo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Muita atenção. Vocês não pertencem ao mundo. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria como se fosse deles. Todavia vocês não são do mundo, porque eu os escolhi. Jesus disse isso. Tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. Você foi escolhido de Deus, desde o dia que você foi formado. E antes de você nascer, na barriga da sua mãe, Deus te separou. Você tem uma obra para fazer. Por isso esse mundo que aí está, essa loucura, te odeia. E todos aqueles que lutarem pelos princípios de Deus, que são separados por Deus, serão odiados por esse mundo. Então não se preocupe, porque as coisas são muito difíceis na sua vida, são muito complicadas, são muito duras. O seu serviço, o seu emprego, o seu chefe, patrão e tudo mais, é muito louco. As coisas desse mundo são muito difíceis, pastor, não estou aguentando. Sossega, o mundo te odeia, pode ficar tranquilo com isso. Mas Jesus te ama. E Deus é maior do que tudo isso.
Por isso, nesses dias, você precisa de uma coisa: você precisa da bênção de Pérez, não da maldição, mas da bênção de romper com as dores, de romper com as lutas e com as aflições desse mundo. E você gostaria de fazer isso, lembre dessas duas passagens. Jeremias 1:5. Deus te escolheu, Deus te conheceu, te separou. Nesse mundo você vai ter lutas, aflições, porque esse mundo te odeia. E tudo vai cooperar para dar errado nesse mundo à sua volta. Mas, porém, Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então Deus vai trabalhar em função de que as coisas deem certo para você. Ame a Deus, viva com Deus. E vamos quebrar hoje toda maldição, toda praga, toda dor. Eu queria que você colocasse de fato a mão no seu coração. Você que está aí me assistindo, coloque a mão no seu coração, aonde você estiver. Ore a Deus comigo agora. Clame ao Senhor agora. Eu vou pedir, só o Jefferson vem aqui, pode ser? Pega um violão aqui, Jefferson. Eu quero que vocês orem. Eu quero que você esqueça quem está do seu lado aí agora e ore a Deus. Qual é a sua dor? Há muitos anos atrás, lá em Pires do Rio, na tarde da bênção, eu não cantava, né? Os irmãos cantavam dizendo assim: conta para Jesus aonde é sua dor, Ele te ajuda a carregar a cruz, com insistência ora, pois tu vais vencer. O que tu precisa, conta para Jesus. Conta para Jesus agora. Qual é a sua dor? Onde está a sua dor? Conta para Jesus agora onde é que está amarrada a sua vida. Quais são as maldições que vieram sobre a sua vida. Quais as decisões erradas que você ou que alguém tomou e você hoje vive debaixo dessas dores, porque hoje é o dia que Deus escolheu para te ungir, para romper com as dores dessa vida, com as lutas desse mundo tenebroso. Eu oro por todos aqueles que estão nos assistindo agora, seja por qual plataforma for. Eu oro pela sua vida também, porque Deus vai te alcançar aonde quer que você esteja. Seja qual for o dia que você vê, eu não sei nem se vai ficar salvo lá no YouTube, mas se ficar no dia que você assistir, nesse dia, Deus também vai te abençoar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Em especial, eu oro pela Raquel aqui agora, desses nomes, e eu te peço, Pai, faz um milagre. Senhor, nessa noite eu tenho falado aos teus filhos sobre uma palavra simples, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos conheceu aqui no ventre da mãe, e que o Senhor nos separou e nos santificou. O Senhor nos livrou desse mundo tenebroso, e o Senhor tem uma obra para que cada um dos teus servos aqui faça. O Senhor tem aqui escolhidos do Senhor, que estão aqui nessa igreja, que estão nos assistindo, mas que nesse momento enfrentam dores, enfrentam lutas e pragas e maldições, e nós as quebramos agora, em o nome de Jesus. Praga maldita da tristeza, da depressão, da angústia, da dor, eu te repreendo em nome de Jesus. Senhor, olha para o coração que sangra nessa noite. Olha, Senhor, para os corações que sangram de dor nessa noite, que choram pelos seus cônjuges, que choram pelos seus filhos. E eu te peço, estende a tua mão agora. Muda a sorte dos teus servos nessa noite. Muda a sorte dos teus filhos nessa noite. Senhor, olha quantas decisões erradas tomamos nessa vida. Quantas vezes ouvimos as pessoas erradas. Perdoa-nos, Senhor. Muda a nossa sorte hoje. Muda a minha vida. Muda, Senhor, eu te peço, a vida dos teus servos aqui. Muda a sorte dessa igreja. Muda a sorte daqueles que nos ouvem nessa noite, nos assistem.
Faz, Senhor, com que a graça, a bênção do Senhor alcance essas pessoas. Muitas pessoas estão cheias de culpa no seu coração. Estão amarradas, aprisionadas em suas culpas, nos seus sentimentos de falta de perdão. E nessa noite, nós proclamamos liberdade e libertação em o nome do Senhor Jesus. Em o nome poderoso de Jesus, em quem eu digo amém, Senhor.